irmãos. Vem cá, Tiago. Vem cá de novo. O que é assim? O que é aqui na minha frente, assim? Faz isso aí com teu irmão, tua irmã do lado, assim, ó. Assim, ó. Ó, aqui, ó. Direita. Vai. Vira aí, meu irmão. Vira aí, irmã. Vai. Dá uma boa massageada aí nos ombros da irmã. Mão direita, mão esquerda. Quem é bom no negócio aí, aproveita. Dá uma aulinha de fisioterapia. Isso, aproveita. Agora vira. Agora vira. Para todo mundo. Aí. Vai, abençoa o teu irmão aí. Para com esse negócio de orar só por ele. Dá uma massageada nesses ombros. Alguns não estão rígidos demais aí, hein? Fala para a irmã, pro irmão. Irmão, relaxa. Esse é o caminho da graça. Deu? Você só me enganou aqui, viu, Tiago? Você só me enganou, não senti nada. Continue em pé, por favor. Bom dia. Muito bom dia. Bom vê-los, bom revê-los, bom conhecer alguns, bom estar juntos, bom podermos aterrissar os nossos encontros virtuais aqui, ali, além. Sabe Deus, eu estou muito feliz de poder estar conhecendo gente que eu só vinha interagindo via internet, pelas mídias nas quais nós estamos agindo nesses tempos. Bom estar entre vocês. Eu sempre preciso registrar a minha gratidão pelo modo carinhoso como sou tratado sempre, aqui e ali, por onde eu tenho passado. Embora as irreverências de meninos como o do Breno, às vezes me fazem orar um pouco mais, não é? Mas eu agradeço. Breninho, você foi muito carioca mesmo, né, nesse negócio de vir tirar foto aqui, né? Você não tem vergonha na cara, não? De fazer isso com esse povo aqui? Doido, viu? Olha, eu estou com um colarzinho feito pelos índios ticunas. É isso que eu ganhei das minhas amigas lá de Manaus, a Vivi, a Marisol e a Simone, hoje pela manhã. Por isso que eu estou aqui exibindo essa arte lá vinda de Manaus. Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês para comigo. Eu queria lembrar o texto bíblico, muito provavelmente de onde foi extraída a ideia e o tema para aquilo que nós estamos tratando aqui. Pegue a sua Bíblia, lá em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Diz assim lá: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deus nosso Pai querido, nós nos reunimos mais uma vez nesse lugar, pelo que aqui já foi dito por tantos e tantas vezes. E o nosso desejo, e o meu desejo em especial, é de que neste resvalar de irmãos e irmãs, nestes encontros, nos apertos de mãos, nos abraços, nos olhares, no ouvir e no falar, e naquilo que se troca aqui em termos de experiências da vida e da vivência
de cada um de nós em nossas cidades, em nossas regiões, em nossas estações, nos lugares por onde andamos e vivemos a nossa vida. Que isso tudo, que cada item deste encontro, que cada proposta que aqui for feita, que cada palavra aqui repartida, que cada oração orada, que cada cântico cantado, que cada expressão expressada, que isso só tenha um objetivo: nos reanimar, nos recarregar, nos reciclar, nos reatualizar, nos propor para a vida uma continuidade de caminhada onde o nome de Jesus seja conhecido. Pai querido, para que seja assim, eu oro que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, que nós estejamos conectados contigo, de modo que teu Espírito tenha liberdade em nós, para agir em nós de maneira cirúrgica, se for o caso, à medida que precisamos, quem sabe, extrair de nós cirurgicamente algo que, de um modo ou outro, esteja impedindo a nossa caminhada. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, nesse tempo aqui, como que um paciente nas mãos hábeis de um sábio e poderoso e o melhor dos cirurgiões, para que algo cirúrgico mesmo aconteça em nós, de modo que voltemos curados para aquilo que o Senhor tem para nós na vida. Nós oramos pedindo que seja assim. Põe a Tua palavra na minha boca, porque é a Tua palavra que nos importa. Põe a Tua palavra no coração e nos ouvidos dos meus irmãos, porque é a Tua palavra que nos importa, porque ela é que nos revivifica a alma, e nós precisamos disto nesta manhã. Pai, nós oramos assim, agradecidos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. Quando o Chico me pediu que escrevesse o texto de convite para que você viesse para cá nesse período de setembro, que já chegamos e aqui estamos, eu fui obrigado, mais uma vez, e sempre sou agradecido a Deus e ao Pai Eterno, quando sou obrigado a fazer aquilo que já faço e já fiz algumas vezes, que foi dar uma folheada nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, mais uma vez, uma folheada mesmo, ir virando as páginas do texto bíblico e sublinhando, anotando os lugares por onde Jesus passou, a caminhada de Jesus, a jornada de Jesus, por onde é que o Mestre pisou os seus pés e por quem ele passou, por lugares e pessoas por onde ele passou. E à medida que fui fazendo isso, fui fazendo algumas anotações. Da manjedoura à cruz. E passou pela minha cabeça. Quem está no som? Quem está aí? Só não me tira o retorno, que eu vou ficar gritando como um louco aqui por minha causa. Eu sou viciado em café e retorno. Adoro o retorno, ficar me ouvindo assim. Senão eu começo a gritar e agredir os irmãos. Agora está ótimo. É que quando eu começo a gritar, você começa a baixar. Tá bom. Aí quando eu ouvi o Caio ontem, aqui na introdução daquilo que é o que ele trará da parte de Deus para nós, ele incluiu o que eu havia pensado quando pensei em trajeto de Jesus, na expectativa de traçar uma espécie de mapa, de uma geografia por onde o Mestre passou, passaria, passa, para que eu pudesse ir pisando nas pegadas dele. Caio inseriu o item daquilo que o Paulo, o apóstolo, fala a respeito daquilo que aconteceu lá na eternidade, quando o Cristo, quando a segunda pessoa da Trindade, quando Jesus decidiu esvaziar-se. E a partir daí, entrar nesse processo da humanização e da humanidade para ser entre nós o melhor humano que o universo já conheceu.
E Caio disse que no final esse é o nosso alvo, é nos tornarmos como ele, o melhor dos humanos que o universo já conheceu. E esse foi o primeiro trajeto da jornada dele entre nós. Só que ainda antes de nós e antes da fundação dos tempos todos, ele faz esse trajeto do esvaziamento. E Caio ontem sugeriu que antes de qualquer passo que venhamos desejar dar em direção a pisar nas pisadas dele, que nós dessemos este primeiro passo, isto é, do esvaziamento de nós mesmos, imitando-o naquilo que ele fez, isto é, esvaziando-se como Deus e de Deus, para se tornar o humano mais extraordinário que o universo conheceu e conhece, porque ainda o é. E parece-me ser esse, como nos foi dito ontem, o primeiro, o maior, o mais complexo dos desafios para aqueles que desejam seguir as pegadas de Jesus. Esse autoesvaziamento, sem não obstante nos despersonalizarmos, sem não obstante perdermos a nossa própria identidade, sem não obstante ficar distante daquilo para o que e do modo como o próprio Criador nos fez, isto é, sendo de fato aqui aquilo que somos. Parece-me esse deverá ser o nosso exercício até o final de nossas vidas. Porque é a partir daí que o Senhor começa a trabalhar em nós. E nenhum de nós ainda estamos prontos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque pelo menos não precisamos ficar nos cobrando o tempo todo. Nenhum de nós ainda estamos prontos. Mas dar o primeiro passo parece-me significativo para que cheguemos àquela maturidade, àquela varonilidade, àquele status, àquela estatura de varão perfeito, quando o próprio Senhor nos tomará em suas mãos e nos entregará ao Pai como sua própria oferta, dando ao Pai glória, usando a nossa própria vida. Nós estamos nesse trajeto. Nós estamos nesse trajeto. E alguns de nós precisamos fazer um exercício sério sobre isso. Sobre esse primeiro passo, noutra dimensão, antes de pisar no chão da vida. Eu e você viemos aqui, e desde ontem, e quem sabe, e certamente, até o último momento dos encontros que tivermos aqui, seremos estimulados a isto, a esse esvaziamento, até para que nos tornemos mais leves, para poder fazer a jornada, que não é simples, até porque o Pedro, o apóstolo, quando se refere a seguir a Jesus, no que ele diz sobre o exemplo que nos foi dado, ele não deixa por menos e diz que o exemplo dele tem a ver com dor, com sofrimento, com rompimentos, com desinstalamentos, com itinerância, com provisoriedade, com transitoriedade, com insegurança, com aquele desinstalamento que de quando em quando a gente fica com aquela sensação de que eu não tenho lugar para dormir. Não há como pensar em seguir a Jesus e abrir mão daquilo que o Pedro diz quando o exemplo que ele nos deixa implica viver todos os dias de nossa vida, até o último dia de vida, na expectativa de que pode chegar uma hora que eu não terei onde reclinar a cabeça. E eu preciso estar pronto para isso. Pronto para isso. Agora, aonde é que nós iríamos
se fôssemos de fato seguir as pisadas, as pegadas do Senhor Jesus? Aonde é que nós iríamos? Claudio, traz essa aguinha para mim que está aí, do lado aí, ó, para me molhar minha garganta. Lá em São Paulo nós estamos na secura pior do que essa que nós estamos vivendo aqui em Brasília. E a gente que fala, tagarela muito, precisa molhar a garganta de vez em quando. Eu estava pensando, olhando a trajetória de Jesus. Primeiro, seguir os passos de Jesus significa, primeiro, seguir Jesus nos passos da simplicidade, que nos foi dita ontem aqui. E o Caio saindo ali, ele disse assim, desculpa por ser tão simples. E eu disse para mim mesmo, Caio, pelo amor de Deus, seja mais simples ainda, porque eu sou daqueles lerdo para entender. Então, quanto mais simples você for, mais eu aprendo. Porque quando ele começa a fazer aquelas viagens, aí eu preciso ficar ligando para pessoas, para do tipo, o que ele está dizendo? Então, quando ele fala simples, né? E o simples dele, para mim, já é complexo. Quando ele pediu desculpas, eu não te desculpo. Pelo contrário, cometa esse pecado, erre de novo e continue assim, para que a gente ganhe essa dimensão de que e de como é e para o que nós vivemos como seguidores de Jesus. Primeiro passo é o passo da simplicidade. E onde é que eu encontrei isso? Eu encontrei nas narrativas do Evangelho a respeito do dia do nascimento de Jesus. Do episódio do nascimento, do ambiente do nascimento, das companhias que Jesus teve no nascimento, daquela noite extraordinária, daquele episódio extraordinário que dividiu os céus, a história, o mundo, que mexeu com todas as extremidades da eternidade, mas num ambiente de absoluta simplicidade. Maria e José saem de Nazaré, uma cidade um pouco mais avançada, mais modernizada, mais central, e vai para uma região chamada Belém, casa de pão, mas sobretudo, Belém era pobre, era simples, era inexpressiva, até para cumprir a palavra do profeta. Ó, tu, Belém, Efrata, posta que das menores, de lá me virá o Salvador. É no meio da simplicidade, é no meio da singeleza, é no meio da rudeza, é no meio dos cheiros e dos aromas, e das cores e dos sabores, e dos brilhos de um lugar absolutamente simples, que vem o Salvador. Seguir os passos de Jesus, pós o esvaziamento de nós mesmos, sem nos despersonalizarmos, com a nossa identidade. O passo seguinte é, eu preciso escolher o caminho da simplicidade. Às vezes exagero quando digo algumas coisas que entendo que venham da parte de Deus, mas às vezes não sei se vem mesmo, é muito mais de mim do que dele. Mas sou daqueles que tenho uma crença de que Deus tem uma aliança com a simplicidade. Com aquilo que não se precisa de muito rebuscamento para se explicar. E o ambiente do nascimento de Jesus nos leva para isto. A nossa caminhada com o Mestre nunca, jamais poderá ter a ver com um abrir de mão da simplicidade. Eu preciso me lembrar que foi numa estrebaria que o meu Senhor nasceu. Eu preciso me lembrar que a Maria,
quando deu à luz num lugar e assessorada e acompanhada e tendo ao seu lado aquilo que de mais natural e simples existia naquele momento. De que não houve nenhuma necessidade de qualquer aparato sofisticado para que o meu Senhor viesse ao mundo. Nada. Era crença, era fé, era esperança, eram certezas eternas e nada de efêmero. O que levou Maria e José para Belém, e o que leva os magos para Belém, e o que leva os pastores para Belém, e o que leva Belém a ser o que Belém era, por conta de Cristo, tem a ver com a simplicidade, com a singeleza, e até mesmo com a pobreza. Os que seguem Jesus de Nazaré, estejam onde estiverem, sejam quem são, dos mais indoutos aos mais sábios, todos devem pisar neste passo da simplicidade e que não poucas vezes tem a ver com a pobreza. Deus tem um quê com isso? E às vezes quase que chego a dizer: quer encontrar-se com Deus? Vá aonde há a simplicidade e aonde há pobreza. Lá você vai encontrá-lo. Lá você vai achá-lo. Lá você vai ouvi-lo. Lá você vai senti-lo, percebê-lo. Porque este passo é um passo absolutamente fundamental para quem deseja seguir as pegadas de Jesus. O passo do esvaziamento e o segundo passo, o passo da simplicidade. A simplicidade que descomplica, e nos deixa uns com os outros, sem aqueles dedos para lidarmos uns com os outros, porque somos simples. Simples. Como foram simples os testemunhos que nós ouvimos aqui. Como tem sido simples o Marcelo e a Ana na condução dos momentos de cânticos que temos tido aqui. Eu sei que alguns que chegam aqui no Encontro Nacional do Caminho, quando entram aqui, querem ver um palco. Tem coisa... Hein, Claudião? Meu, cadê a bateria? Cadê o aparato? Quem é que vai ministrar o louvor? O Marcelo Cunha, lá de Jacarepaguá, agora. Foi promovido de Pavuna para Jacarepaguá. É o Marcelo. Que vai cantar e que vai dedilhar o violão e nos conduzir a algumas reflexões enquanto cantamos, enquanto oramos, cantando, orando, sobre aquilo que tem a ver com o simples. Porque é você e eu, e a simplicidade de uns para com os outros que nos interessa. Para que nada nos chame mais a atenção do que a nós mesmos, no sentido de humanos que somos, e o desejo de nos tornarmos tão bons humanos, quanto melhor, e o melhor dos humanos é o Senhor Jesus de Nazaré. Nós precisamos abrir mão dos aparatos todos, o máximo que pudermos, para que nos enxerguemos uns aos outros. Para que nos olhemos uns aos outros, para que o som do violão, ou o sofisticamento dos aparatos, não ganhe a nossa atenção, porque o que deve ganhar a nossa atenção, quando pegamos nas mãos uns dos outros, sim, somos nós mesmos, uns para com os outros, porque é em nós, e entre nós, e sobre nós, que o Senhor está. E é num ou noutro aperto de mão, num ou noutro massagear de irmãos, num ou noutro momento de orações a 2, a 3, é que neste encontro, em algum momento, você poderá, quem sabe, sair daqui mais tarde dizendo assim: puxa, naquela hora eu ouvi Deus falando comigo.
O Senhor falou comigo. É na simplicidade. Fazendo essa viagem, fazendo esse caminho pelos evangelhos, não são muitas as observações sobre a caminhada de Jesus que nós encontramos na primeira infância, na adolescência e na juventude do Mestre. Mas um episódio que é relatado nos evangelhos e nos chama a atenção é o episódio quando ele, aos 12 anos de idade, quando ele é levado junto com a família para uma das celebrações em Jerusalém, e lá pelas tantas ele sai dos olhos e dos cuidados de Maria e de José, e ele vai para onde estava a roda de doutores, de rabinos, de homens entendidos nas Escrituras, e com eles abriu um diálogo, uma conversa, de modo que houve encanto e encantamento naquela conversa, que perdeu-se a noção da hora, perdeu-se a noção do dia, do tempo. E quando a família já está a algumas horas de viagem de volta para casa, como era comum as crianças irem brincando ou lá na frente ou atrás das famílias, em determinado momento alguém se deu conta que Jesus não estava na caravana de volta. E quando voltam para Jerusalém, encontram-no numa roda de doutores, sendo interrogado e interrogando, e num diálogo encantador. De modo que é nessa hora que o Mestre, homem, Deus, homem, age e dá os seus primeiros ensinos a respeito do reino. Quando lhe dizem que seus pais estão procurando, ele diz: eu sei quem é meu pai e quem é minha mãe. Eu sei. Mas o encontro e o lugar é um lugar de sofisticação teológica, de ciência e de conhecimento. E é interessante, eu fiquei pensando, que nós, não poucas vezes, somos dos que temos criticado o encontro com a teologia ou com as ciências, e até não poucas vezes temos dito que precisamos abrir mão deste ambiente para que algumas coisas aconteçam em nós. Mas a partir desse encontro dos 12 anos de Jesus, até os últimos dias da sua caminhada na terra, ele encontrou-se com os doutores da lei. Conversou com eles, discutiu com eles, foi interrogado por eles, foi colocado na parede por eles, foi não poucas vezes interrogado de maneira grave. É a partir deles, é a partir dos teólogos e entendidos da lei que se ouve a primeira fala a respeito de: esse moço precisa morrer, porque não dá para contê-lo. É a partir desse ambiente. Mas é interessante que, embora correndo risco de vida, embora tendo resposta para todas as perguntas dos doutores da lei, é muito interessante perceber como Jesus age em dois ou três momentos de maneira interessante. A primeira delas, ele sabe quando sair de uma discussão idiota. E parece-me que seguidores de Jesus precisam aprender a sair de discussões idiotas. Porque muito cá entre nós, o que mais nos divide, o que nos faz brigar muito, são chamadas discussões, não vou dizer mais idiotas, para que ninguém se sinta idiota e ofendidamente idiota, né? Diz assim, de menos importância, mais sofisticado dizer. Não poucas vezes nós nos perdemos nisso, e é impressionante como Jesus não se deixa perder em discussões de menos importância. Sabe sair delas, sabe se afastar delas, sabe deixar de lado aquilo que podia ferir a essência do encontro, que é o encontro entre seres humanos.
Seguidores de Jesus, querendo seguir as pegadas dele, precisam aprender a responder e a interrogar e a vivenciar este ambiente do saber e dos saberes, não apenas de um saber, mas dos saberes que existe no universo, mas jamais se apegar a eles, de modo que o saber distancie as pessoas. Jesus nunca se ensoberba entre os doutores quando responde questões da alma. Como às vezes eu me ensoberbo. Quando me vejo diante de alguém que desconhece o que eu conheço, que não tem a experiência que eu tenho, que já viveu e vivenciou processos na vida de modo que é mais simples e mais fácil interpretar certas situações, e diante daqueles que estão sendo pegos inesperadamente e surpreendidos por questões da alma que eles não encontram respostas, não poucas vezes, enche o peito, se eu sei responder isso, a minha alma já encontrou descanso. Jesus nunca se ensoberbou por saber o que sabia. Ao contrário, às vezes dava resposta que confundia os sábios de tão simples que eram as suas respostas. Não poucas vezes ele disse assim: o reino de Deus é assim, é como uma semente que é jogada na terra e que precisa de escuridão, silêncio e tempo para germinar. É simples. E além destes 3 itens, a semente precisa às vezes de podridão, de esterco. A semente precisa de um ambiente não tão delicado, para que ela brote. E quando Jesus ensina isso aos doutores, eles ficam encantados com ele, mas ele não se ensoberba. Se aquieta, silencia e deixa com que o que foi dito ganhe, conquiste o coração dos sábios. Seguir os passos de Jesus, quando estamos diante dessas situações em que não devemos nos ensoberbar, é, ao mesmo tempo que você repreende, acolher. Vocês se lembram de quantos foram os doutores da lei que procuraram Jesus às escondidas? E Jesus nunca os denunciou? Não é lindo isso? De quando em quando eu ouço de alguns assim: sabe quem me procurou? Pastor fulano de tal. E o que ele foi fazer com o irmão? Foi me perguntar sobre algumas coisas que só eu sei. Aquela soberba. Quantos foram os doutores? Quantos foram os príncipes? Quantos foram os políticos? Aquele que empresta o túmulo para que o mestre fosse sepultado, procurava-o às escondidas, à noite. E o Senhor nunca os denunciou. Os acolheu, os abraçou, respondeu suas questões, deixou-os à vontade para seguir e voltar e fazer, quem sabe, o mesmo caminho. Sem renhetices, sem questionamentos. Aos 12 anos de idade, ele vira as costas, pega nas mãos, quem sabe, de Maria e de José, e volta para casa. E volta a brincar com as crianças. Volta a ser menino como ele era. Porque parece-me que, terceiro passo, seguir a Jesus, os passos dele, é ser normal. Está aqui entre nós, irmãos. Como é bom ser normal de vez em quando, né? Como é bom dizer que está doendo quando está doendo. Como é bom dizer que se tem saudade quando a saudade bate.
Quando é bom dizer que se vive certas complexidades, quando as complexidades nos invadem a alma. Como é bom poder ser normal. E quem segue Jesus de Nazaré, conquanto vivam sempre esse desinstalamento da alma, porque a alma está nele, como ele não para, ela vive desinstalada, mas todos nós e ele sabe que ainda estamos nesse chão da vida, e no chão da vida há dias, há horas, há noites, há madrugadas, em que o melhor é ser normal e chorar. O que você fez essa noite? Chorei. Porque eu sei por quê. Fui normal. Ainda temos entre nós aqueles do tipo, estanca o choro, irmão, que isso? O irmão não é de Jesus. Para com esse choro. Concordo com a oração que o Tiaguinho fez. Cadê o Tiaguinho? Concordo com a oração que o Tiaguinho fez, que é a oração que Caio faz sempre também, de que nós precisamos ter um momento em que nós encerramos o choro, em que os ais acabam, e nós entendendo que acabou o tempo, olhemos para a vida, mas é fato que, com quanto estamos lidando, por que estamos lidando com sem números de pessoas, como neste encontro, que quase que 70% dos que vieram para cá, é gente que veio para cá pela primeira vez, nós sempre estaremos lidando com aqueles que estão lidando conosco pela primeira vez, e não dá para que lidemos com os que estão na primeira vez, como que aqueles que estão conosco já na caminhada há algum tempo. Com esses que estão conosco na caminhada há algum tempo, há momentos em que eu digo e você diz, e o Tiaguinho orou, e nós devemos dizer do tipo, mano, chega, acabou, vamos para frente. Mas quem segue os passos de Jesus sabe vivenciar a normalidade da sua própria vida, a normalidade da vida do outro, à medida que entende que a normalidade do outro não necessariamente é a sua normalidade, e se somos daqueles que desejamos acolher todos que nos procuram, nós precisamos vivenciar essas transversalidades o tempo todo, algo que aprendo com Jesus de Nazaré. Olhando para os evangelhos, e eu não estou citando referências aqui, porque eu estou imitando o Caio, não cito mais referência. É só você pegar os evangelhos e ler. Você vai encontrar Jesus fazendo o caminho nos primeiros dias, ir ao encontro daqueles que viviam na expectativa do reino de Deus. É impressionante como os primeiros dias da caminhada de Jesus, pós o seu batismo, quando ele é declarado, humanamente falando, o Filho de Deus, e João aponta para ele, para o Cordeiro, e para todos que estavam à volta, dizendo, é ele, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele segui, é com ele que vocês devem ir, dizia ele aos seus discípulos, porque eu mesmo vou tentar segui-lo. A partir daquele momento, para onde é que Jesus vai? Ele vai àqueles que, de um modo ou outro, sinalizavam que eram pessoas que viviam carregadas de sensações dimensionais para cima, do tipo, alguma coisa vai acontecer. E alguém já lembrou hoje aqui pela manhã, que uma das expressões que se ouve nesses primeiros passos, que Jesus dá em direção aos que em direção dele já vinham, só que não sabiam o tempo e quem ele era. A expressão é, achamos o Messias. E quem diz achamos o Messias, encontramos o Messias, implica dizer que eram pessoas que de algum modo acordavam e deitavam, acordavam, trabalhavam e deitavam, e expressavam, explicitavam as suas expectativas de que, à medida que frequentavam os ambientes religiosos, ouviam ali e aqui as profecias, e eles permitiram, ou o próprio Espírito Santo o fez, com que o coração deles queimassem, de modo que, quando Jesus faz assim,
Eles largam tudo. Eles largam tudo. Os passos de Jesus sempre vão em direção de gente cujo coração, cuja alma, cuja vida já vive uma expectativa de: é possível que em algum momento alguém entre por aquela porta, alguém toque o meu telefone, alguém me mande um e-mail, alguém entre numa rede social e vai me dizer algo que vai tocar na minha vida, de modo que aquilo fará total diferença e dividirá águas na minha vida. É impressionante como Jesus é coerente nisso. Antigamente, nós dizíamos desses, sabe o quê? Errônea e erradamente, só falta ser crente. Lembra dessa? Quem lembra dessa frase? Quem já disse? Não precisa se expor, não. Jesus não expôs ninguém, eu não vou fazer isso com você. Mas eu disse. Eu já disse. Sabe aquelas pessoas que você olha para as vidas delas, desde a hora, o tempo em que você as conhece, até o dia nas quais, ou com as quais você tem vivido, e você diz assim: nossa, a fala, o jeito, o modo, as ações, as expressões, os processos, os movimentos, onde, com quem vai e o que anda fazendo, tem tudo a ver com o reino. É impressionante como Jesus bate os olhos nestes e os vê. Mesmo aqueles mais implicadores de circunstâncias graves, mesmo aqueles que eram pivôs e agentes de injustiça. Mas ele os vê. Ele vê Zaqueu. Um sujeito insuportável. Um sujeito que a comunidade odiava. Um sujeito que ninguém convidaria para jantar em casa. Mas é impressionante como Jesus passando, ele vê quem? Ele vê Zaqueu, e o gesto dele tem a ver com alguém que alimenta alguma expectativa. E que toda a tramóia de vida que tinha, e toda a riqueza que tinha amealhado, fruto da injustiça, não lhe trazia paz ao coração. E quando ele soube, quando chegou ao seu ouvido, que passaria por Jericó alguém que pregava a respeito de um reino de paz, o Zaqueu fura a multidão, sobe numa árvore, num sicômoro, para ver Jesus. E Jesus o vê, porque todo mundo que corre para ver Jesus, Jesus já o viu. Saiba disso. E não é o que você pensa, nem o que eu penso, e nem o que a religiosidade diz, e nem o que os caminhos alternativos dizem, e nem o que os padrões mínimos básicos, que são referência para o estabelecimento de uma comunidade cristã, diz. Jesus não tem nada a ver com esses paradigmas, e todo mundo que corre para vê-lo tem a ver com o fato de que ele já os viu. E quer saber? Acho que eu e você fomos encontrados por Jesus assim. Eu digo amém. Foi assim. Havia um espaço aqui dentro. Havia uma expectativa aqui dentro. Havia um desejo aqui dentro. E um dia, como aqui tem dito, tem se ouvido os testemunhos, ouve-se a voz. A voz. E a voz encontra aqueles cujos ouvidos são ouvidos sedentos de ouvir a voz. Seguir as pegadas de Jesus é fazer esse caminho de ver quem não é visto, de ouvir quem não é ouvido, de perceber quem não é percebido, de notar quem não é notado, de transitar por onde não se transitaria. Seguir os passos de Jesus
como disse já, é transversar o caminho de um lado para o outro, sem muitos questionamentos. Olhando para os evangelhos, olhando essa caminhada de Jesus, você vê ele atravessando o mar por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Conquanto todos nós somos convidados e convocados, e aqui não é diferente, o nosso movimento chamado Caminho da Graça não é diferente, na expectativa de que há muitos que precisam ouvir esta e a mensagem da cruz. E isso não poucas vezes nos embriaga com aquela ideia de que encontros como estes aqui, sim, são os que valem a pena. Quem segue os passos de Jesus, de quando em quando, está seguindo para encontrar uma pessoa só. E pior, na matemática de alguns, quando do encontro, e o sujeito se converte, e se oferece para o ministério, se oferece para fazer o que o Breno fez, ele aqui dá testemunho. Aí Jesus, não quero você como testemunho não, volta para casa. Uau! Os passos de Jesus me levam a encontrar-me com pessoas que não necessariamente virão comigo, que não necessariamente lerão a cartilha que eu leio, que não necessariamente cantarão o hino que eu canto, que não necessariamente orará como eu oro, que não necessariamente lerá as escrituras como eu leio, que não necessariamente explicitará visivelmente que de fato entendeu e compreendeu. Quem segue os passos de Jesus tem que se adequar a alimentar uma multidão de 5.000 pessoas e a tocar para curar e libertar um endemoniado. E tanto de um lado quanto do outro, não ver ninguém vindo atrás. Ninguém. Quem segue os passos do Senhor Jesus é daqueles que têm coragem de entrar lá no Emílio Ribas, em São Paulo, que é um dos centros principais de acolhimento e tratamento daqueles que estão em estado já terminal por conta tanto do HIV quanto de outras moléstias que levam aqueles à morte. É entrar naquele hospital, antigamente seria chamado de leprosos, e entrar naquele hospital e dar de comer e dar de beber, e dar banho, e acolher, e ouvir, e orar, e abraçar, e amar, sem medo. Como é bom ver Jesus na caminhada, quando ele encontra leprosos que não poderiam ser tocados, porque isso implicava em impureza espiritual. Antes de curá-los, diz os textos, Jesus os tocou. Tocou como eram. Tocou em suas lepras, em suas feridas, em seus sangramentos. Tocou. Quem segue as pegadas de Jesus, seguem em lugares e ambientes como estes. Quem segue as pegadas de Jesus sabe ir em festa e sabe ir em velório. É interessante, como que de quando em quando eu encontro ainda pessoas assim, tipo, não, eu não suporto velório. Nem o seu? Nem o seu. Porque no seu você tem que estar lá. Não vai dar para você fugir. E é bom que tenha alguns lá que pelo menos carregar o teu caixão, senão você vai apodrecer. Não suporto. Eu sou daqueles que não gostam de pôr a mão em morto. Até porque eu não sou daqueles também que não tenho toda hora fé suficiente para tocar morto e dizer, vem para fora.
Tem horas que eu até oro, meio que assim, Senhor, o Senhor faria comigo, de repente? Mas como a minha fé é infinitamente menor do que a maioria de vocês, eu costumo dizer que eu tenho fé só para cada dia. Só para cada dia. E não é toda hora que eu estou encontrando um morto pela frente, então eu acabo não exercitando a fé de ressuscitar pessoas. Porque não é toda hora. Mas eu sou daqueles que eu não gosto de tocar no morto. Mas eu vou em velório. Vou em velório. Há poucos dias, agora, no mês passado, eu fiz assim, aquela jornada tripla, né? Eu fiz um casamento de manhã, um batizado à tarde e um enterro à noite. Assim, para todos os gostos. Alegria no casamento, aquela coisa da esperança, não é? Alegria do batizado e também da esperança. E depois a tristeza da dor, da separação, da morte. Num único dia. Quem segue Jesus e quer pisar nos passos dele, é gente que sabe ir em festa e em velório. E que quando vai em festa, também sabe ficar numa festa. Não fica com aquela cara do tipo, estou aqui, mas não queria. Eu sou crente. E está todo mundo bebendo e fumando. E eu não suporto isso, mas eu tenho que estar aqui, porque é minha tia, meu tio, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher, meu isso, meu amigo, meu aquilo outro, tenho que manter meu emprego, eu estou aqui por causa disso, sinto ruim de festa. Aliás, os crentes ainda não aprenderam em festa. Impressionante como Jesus era um cara bom de festa, bom para se ter numa festa. Em João 2 diz que ele foi, antes de qualquer coisa, para aquela bodas de Caná, diz o texto que ele foi convidado para uma festa. Não foi convidado para fazer milagre, foi convidado para uma festa. E ele foi para uma festa, de modo tal que quando a mãe dele vai dizer a ele um probleminha que aconteceu na logística da festa, de bate pronto ele diz assim, problema deles. Eu fui convidado para beber vinho. Problema deles. Depois, é claro, ele é o Senhor, né? Trata. Mas ele sabe sabe proceder em lugares assim. Eu e você, para seguir Jesus, temos que saber transversar a vida. Para com esse negócio, isso eu não consigo, eu não conformo com aquilo, eu não suporto isso aqui, eu não quero. Com o Senhor por conta dessa itinerância, dessa transitoriedade, desse desinstalamento que é a vida, eu e você temos que estar pronto para qualquer coisa que vier. Ir lá, no foco, no olho do furacão, fazer valer o que se crê. E não poucas vezes, às vezes, no olho do furacão, estão aqueles que nós criticamos. A gente não arregaça as mangas e corre em direção a. Não poucas vezes. Bem, preciso parar porque o Caio vai dar uma palavra para vocês daqui a pouco. Então, na hora que eu terminar, você não saia. Tá bom? Porque o Caio vai falar com a gente. Mas para terminar, uma das razões pelas quais eu tento seguir os passos de Jesus, sabe por quê? Jesus explica a minha vida. Talvez esse seja o grande benefício daqueles aos quais decidem pisar nas pisadas de Jesus. Jesus explica a minha vida. Jesus explica a vida. Jesus descomplica. Jesus simplifica. Jesus traz para o chão da vida. Jesus traz para o normal. O que era cego vê. O que não ouvia ouve. O que não falava fala. O que não andava anda. O que não sentia sente. O que não percebia percebe.
Como é bom crer, andar e seguir um Deus que explica a minha vida complexa, a minha vida que eu mesmo, não poucas vezes, não tenho respostas. As minhas idiotices, as minhas incoerências, os meus medos, as minhas desconfianças, as minhas dúvidas, os meus pavores. Seguir os passos de Jesus, ao final de cada dia, me dá essa garantia de que eu segui e andei com quem explica a minha vida. E eu preciso que alguém explique a minha vida, porque tem horas, falo de mim, não posso falar de você, porque tem horas que a impressão é que ela não faz o menor sentido. Mas numa oração simples da noite, Ele explica a minha vida. E Ele diz assim: Brega, dorme bobo, dorme bobo, eu não durmo. Quando você acordar, estou do teu lado. E quer saber? Eu te explico. Eu te entendo. Eu sei como é. E vou te segurar. Vou te pôr de volta. Vou te sustentar. Vou pôr palavras na tua boca. Vou te dar o que você precisa. Nunca nada vai lhe faltar. Nada nunca vai lhe faltar. Brega, descansa, dorme. Eu te explico. Quem anda com Jesus, pisa nos passos de alguém que explica a vida. Por quê? Porque Ele disse: eu sou a vida. Tomara eu e você saiamos daqui, não para fazer toda a jornada, não para fazer toda a caminhada, não para reproduzir tudo de uma vez, como aqueles camaradas que nunca lê a Bíblia, aí vem no encontro desse e falam: agora eu vou ler a Bíblia inteira 20 vezes. Não vai conseguir, pode ter certeza, a palavra profética que eu te dou. Mesmo que seja contra a Bíblia. Não vai conseguir. Agora eu te aconselho, se você faz tempo que não lê a Bíblia, pega um dos textos que estão sendo sugeridos aqui, esse inclusive, e mastigue ele até que ele vire palavra dentro de você. Faz a jornada passo a passo. Não precisa pular degraus. Eu e a Vivi aqui corremos, temos o lema do corredor. Sabe qual é o lema do corredor? Corredor amador, não é o Bolt lá, né? Ele não, ele é o gênio. Mas o corredor amador, sabe qual é a preocupação, Marcelo? A preocupação é o próximo passo, meu filho, não é a linha de chegada. A linha de chegada pode ser daí 1 hora, 2, 3, 4, pode ser o final da vida. A minha preocupação é dar o próximo passo daqui em direção ao Chico, antes que ele fique bravo comigo. Essa é a minha preocupação. Dê um passo de cada vez. Se puder, se identificar, pise aonde ele pisou. E eu fecho assim: mano, claro que eu estou falando aqui a alguns que estão vivendo experiências tão transcendentes, estão tão encantados, estão embriagados, né? Que do tipo assim, é capaz de dizer para Jesus: Jesus, está muito lerdo, dá para o senhor me seguir, por favor? Porque eu estou indo. Eu estou indo. O senhor vai ficar aí nessa molezinha, entra aqui, entra ali, toca num, toca no outro, conversa com um. O senhor vai ficar nessa molezinha aí. Eu já estou indo. O senhor vem ou não vem? Mano, Jesus me convidou para seguir atrás dele. Nem foi do lado dele, muito menos na frente dele. Tem uns caras que eu converso assim, meu cara está na frente de Jesus 1 légua. Jesus está com a língua aqui assim, ó. Fica calmo, irmão, para, toma água, deixa o mestre chegar, deixa ele passar, e aí você começa a identificar as pisadas dele, vai pisando, no final de cada dia, ele vai dizer o que ele disse para mim: eu te explico, pode dormir em paz. Bom dia para vocês.